E aí, meus queridos, tudo beleza? Hoje a gente vai falar de grandezas proporcionais e fechar com a regra de três simples. Regra de três simples, assim, como eu já venho falando para você, a parte de razões e proporção, ela é uma das partes mais utilizadas no dia a dia da matemática, né, na nossa vida. E regra de três simples, então, aplicada o tempo todo. É fundamental que você entenda a regra de três e saiba aplicar, porque você vai precisar. Então vamos embora começar assim, ó. O que são grandezas diretamente proporcionais? Grandezas proporcionais são aquelas que têm uma relação de proporção. A gente já falou o que são grandezas, são aquelas coisas que podem ser medidas, né? E proporcional, quando a gente tem comparações, razões que têm igualdade. Então, a gente vai ver assim, ó. Quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual à razão entre os valores da segunda grandeza, a gente tem grandezas diretamente proporcionais, viu? A razão entre os valores da primeira é igual. Eu vou marcar aqui, eu quero que você realmente veja isso. Ó. A razão entre os valores da primeira é igual à razão entre os valores da segunda. Tá. O que eu posso dizer com relação a isso? Eu posso dizer que ao multiplicar uma grandeza por 2, 3, etc., a outra também é multiplicada. Se eu dividir, a outra ela é dividida. O que acontece? O que eu fizer com uma vai acontecer com a outra. Se eu multiplico, a outra multiplica. Se eu divido, a outra divide. Por exemplo, ó, imagina que a gente esteja fazendo um bolo. Vou colocar assim, eu não sou muito bom em fazer bolo não, mas vamos embora colocar isso aqui, ó. Fazer bolos, tá? E a gente usa ovos para fazer o bolo, certo? Digamos que para fazer um bolo, eu precise de 3 ovos. Olha bem, se eu quiser fazer 4 bolos, caramba, eu vou ter que usar mais ovos, né? Quantos? 12 ovos. Por que 12 ovos? Ah, porque se um bolo eu uso 3 ovos, 4 bolos é 4 vezes 3, que vai dar 12. Sim, mas digamos que eu não quisesse fazer 4 bolos, eu quisesse fazer apenas 2 bolos. Ah, então você vai usar só 6 ovos. Repara aqui numa coisa, ó. O que eu fiz daqui para cá? Eu tinha um bolo, agora 4. Eu multipliquei por 4, não foi? Isso aqui é uma multiplicação. Multipliquei por 4. Então, aqui, ó, do 3 para o 12, eu também multipliquei por 4. Você viu? O que se faz com uma, multiplica, a outra também é multiplicada. Olha para o lado de cá, ó. O que eu fiz com essa? Eu dividi por 2. Epa, então olha a quantidade de ovos. Também foi dividida por 2. Você viu? O que eu faço com uma grandeza acontece com a outra. E aí eu posso dizer que elas são grandezas dp, ou seja, diretamente proporcionais. Guarda essa informação que eu vou usar isso na regra de 3, tá? Grandezas diretamente proporcionais a gente representa como dp. A razão entre os valores da primeira é igual à razão entre os valores da segunda. Então, eu vou te mostrar aqui, ó. Se eu pego esses dois primeiros, um bolo e 4 bolos, e faço a razão, ó, 1, 4. Pego os ovos, 3 e 12, ó, 3 e 12, e simplifico aqui, ó, por 3 e aqui por 3. Não vai dar 1, 4? Do mesmo jeito, ó, eu achei a razão 1 para 4. Só para te mostrar que a razão entre os valores da primeira, bolos, é igual à razão entre os valores da segunda, ovos. Ficou claro isso? Top. Vamos embora falar de grandezas inversamente proporcionais. O que muda nisso aqui? Olha bem, a razão entre os valores da primeira é igual ao inverso. Eu fiz questão de destacar, ó, ao inverso da razão entre os valores da segunda grandeza. Então, elas não são simplesmente iguais. Uma é o inverso da outra. Ou seja, se eu multiplico, olha bem, se uma é multiplicada, a outra, ao contrário, é dividida. Se uma é dividida, a outra, ao contrário, é multiplicada. Vamos embora pensar na seguinte coisa aqui, ó.
Eu vou falar de velocidade. Velocidade. Tá? E vou falar de tempo. Velocidade e tempo. Pensa comigo. Se um carro está andando aí a 50 km por hora e ele leva 1 hora, vou botar aqui, ó, hora, tá? Ele leva 2 horas para chegar no destino, tá? Se ele estava andando a 50 km por hora, você já viu essa grandeza, né? Velocidade, a gente falou dessa razão especial, quilômetro por hora é a unidade de medida. A gente sabe o que significa. Se são 50 km por 2 horas, ele andou 100 km. Então, se ele viajasse a 100 km por hora, ele levaria apenas 1 hora. Concorda? É lá, 50 vezes 2, é top, verdade, concordo, é isso aí. Reparou o que aconteceu? Aqui eu dobrei a velocidade, eu multipliquei por 2. Olha o que aconteceu com o tempo. O tempo, ao contrário, ele foi dividido por 2. Se ao invés de ter uma velocidade de 100 km por hora, ele tivesse andado, ó, vou colocar aqui embaixo, mais lento ainda, a 25 km por hora, olha para cá. Aqui ele teria dividido por 2. Mas olha bem, ele levaria 4 horas para chegar no lugar. 25 km por hora, 25 mais 25 mais 25 mais 25, levaria 4 horas. Ou seja, olha aqui, eu multipliquei por 2. Uma faz o contrário da outra. Por isso que a gente diz que as grandezas são inversamente proporcionais. E qual o nome que eu dou? Melhor, qual a abreviação para isso? IP. Guarda isso aqui de novo. IP significa inversamente proporcionais. Tá? Como eu te falei, a razão entre os valores da primeira é igual ao inverso da segunda. Vou te mostrar assim. Pensa na velocidade. É 50 e 100. Pensa no tempo. É 2 e 1. Estou olhando só para esses dois primeiros valores. Viu? Se eu simplifico aqui o 50 e o 100, dá para dividir por 5. Olha lá. Vai dar 1 para 2. Me diz, se você não está vendo, que uma é o inverso da outra. Olha lá. Elas não são inversas? Eu não posso dizer que elas são iguais. Mas eu posso dizer que uma é igual ao inverso da outra. E é isso que a gente tem que saber quando elas são diretamente ou inversamente proporcionais para fazer a regra de 3. Ó. Antes da gente fazer a regra de 3, vamos fazer alguns exercícios aqui, alguns exemplos, para a gente perceber, né, quando que as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, porque eu não preciso necessariamente de números para isso. Eu preciso de cérebro, raciocinar. Pensa assim, ó. Distância entre duas cidades e o tempo gasto no deslocamento entre elas. Ou seja, eu tenho duas cidades e eu levo um certo tempo. Se eu aumentar a distância entre cidades, eu levo mais ou menos tempo? Levo mais tempo, né? A gente utiliza aqui umas regrinhas muito interessantes que ajudam com uma setinha. A gente pode botar distância. Se eu aumentar a distância, eu levo mais tempo. Quando as setinhas estão no mesmo sentido, a gente diz que as grandezas são diretamente proporcionais. BP. Venho agora para a letra B. Número de operários para a construção do muro e o tempo para construí-lo. Pensa, se eu tiver mais operários, eu levo mais ou menos tempo trabalhando. Bom, se tiver mais operários, acaba logo. Então leva menos tempo. É a chamado mutirão, né? É isso, vai mais rápido. Medida do lado de um quadrado e o perímetro. Opa, se eu aumento o lado do quadrado, o contorno fica maior, óbvio. Então aqui, ó, grandezas diretamente proporcionais. Tempo para realizar uma terraplanagem, o que é isso? Ajeitar um terreno, né, para construir. E o número de tratores. Se eu levar mais tempo, é porque eu tinha menos tratores. Quer ver de outra maneira? Vamos mudar a pergunta aqui. Ó. Se eu tiver mais tratores ajudando, eu levo menos tempo para fazer o serviço. Viu? O que me importa é que as setinhas estão ao contrário. Se elas estão ao contrário, as grandezas são inversamente proporcionais. Olha aqui, a área de um retângulo é medida do comprimento.
Opa, se eu quero uma área maior, eu tenho que aumentar o comprimento. Verdade, diretamente proporcionais. Área de um gramado e a quantidade de água para molhar. Opa, se o meu gramado for maior, eu preciso de mais água. Então, diretamente proporcionais. Quantidade de máquinas e o tempo para asfaltar uma avenida. Se eu tiver mais máquinas trabalhando, eu levo menos tempo. Inversamente proporcionais. Ficou ligado nisso? A gente sempre vai conseguir perguntar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais usando o bom senso. Isso aí eu dependo exclusivamente de você, tá? Relacionar as grandezas em diretamente ou inversamente proporcionais. Bom, agora sim dá para falar da regra de 3 simples. Por quê? A regra de 3 simples é um dos métodos práticos mais utilizados para resolver problemas que envolvem 4 valores quando um deles é desconhecido. Olha só que interessante. Eu tenho 4 valores e um é desconhecido. Faz isso na mão. 4 dedos. Se eu tirar um, eu fico com 3. Por isso que o nome é regra de 3. Essa é a ideia. Só que para a gente utilizar bem a regra de 3, a gente tem que saber se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais. Senão, não adianta. Tá? Eu vou fazer com você alguns exemplos. Ó, vamos lá. Primeiro exemplo. Num dia de sol, Janete e Paulo mediram o comprimento de suas sombras. Janete tem 1,65 m, aqui está 165 centímetros de altura, e Paulo 180 centímetros de altura. Sabendo que em determinado horário a medida do comprimento da sombra de Paulo era 60 centímetros, qual era a medida do comprimento da sombra de Janete? Vamos lá. Do que ele está falando? Ele está falando de tamanho da sombra e altura da pessoa. Então, essas informações eu vou anotar. Eu vou montar uma tabela. Usa sempre essa ideia de tabela. Então, vamos botar aqui, ó, altura da pessoa, tá? Que está em centímetros. E aqui o comprimento da sombra. Vou abreviar. Comprimento sombra. Que também está em centímetros. Monta isso, que é para fazer o que a gente acabou de fazer. Perguntar se as grandezas são diretamente ou inversamente. Como? Vem aqui e fala assim, ó. Uma pessoa que tem uma altura maior, ela vai ter mais ou menos sombra? Luciano, quanto mais alta a pessoa, maior é a sombra dela. Mais sombra. Setinhas no mesmo sentido? Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Fechou. Já defini. Agora eu posso muito bem colocar os valores. Ó. A questão me falou que Janete tem 165. Então, vou colocar aqui, ó, 165. E que a Janete, a gente não sabe a altura, a gente quer descobrir. É X. Tá vendo? Qual é a medida do comprimento da sombra dela? Não sei. Mas o Paulo tem 180. E a sombra dele tem 60 centímetros. Pronto. Já tenho o que eu preciso. A gente falou o seguinte. Quando elas são diretamente proporcionais, a razão entre os valores da primeira, ou seja, 165 sobre 180, é igual à razão entre os valores da segunda, x sobre 60. Agora é só a gente usar aquilo que a gente aprendeu na aula de proporção. Multiplica cruzado. E aí eu vejo que 180 vezes x é igual a 165 vezes 60. Isso aqui, ó, eu vou ganhar tempo usando o cancelamento. Ó, 165 vezes 60 sobre 180. Posso muito bem cancelar o 60 com 180. Aqui fica 1 e aqui fica 3. É a mesma coisa que dividir os dois por 60. Então, 165 divididos por 3, logo eu vou encontrar que x, que é a altura da sombra de Janete, é 55 centímetros. Foi? Viu como é que a gente utiliza a regra de 3? Essa ideia da regra de 3 foi quando eu tinha grandezas diretamente proporcionais. Mas lembra você que eu tenho que saber relacionar. E é o que eu vou te mostrar no próximo exemplo. Ó. Olha esse. 5 pedreiros constroem um sobrado, uma espécie de moradia, em 90 dias. Em quantos dias 15 pedreiros fariam o mesmo serviço? Olha que bacana. Aqui a gente fala da quantidade de pedreiros, né? Deixa eu anotar isso.
quantidade de pedreiros. Sempre escreve, não fica com preguiça não. E o número de dias, o tempo, certo? Agora a gente vai fazer aquela pergunta com a setinha. Se eu tiver mais pedreiros, se a quantidade de pedreiros for maior, eles fazem o serviço em mais ou menos dias. Mesmo esquema do mutirão. Se eu tiver mais pessoas no mutirão, opa, faz em menos tempo, em menos dias. Então são grandezas inversamente proporcionais. Epa, alguma coisa vai ser diferente. Vamos embora preencher a tabela. Com 5 pedreiros, levava 90 dias. Agora que tem 15 pedreiros, quantos dias? Não sei, a gente chama de X. E aí é que tá. Olha para cá, ó. Inversamente proporcionais. Batata. A gente falou, e eu fiz questão de iluminar para chamar atenção. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, a razão entre os valores da primeira, estava escrito o quê? É igual ao inverso da razão entre os valores da segunda. Então, ó, por favor, inverta. Aqui você vai botar x sobre 90. Toma cuidado com isso. Viu que é IP, as setinhas estão ao contrário, inversamente proporcionais, você inverte a razão. Agora sim, ó, você pode aplicar a propriedade fundamental. Multiplica cruzado. 15x é igual a 5 vezes 90. Vou fazer o mesmo esquema para ganhar tempo. Ó. 5 vezes 90 divididos por 15. Cancela o 90 com 15. É a mesma coisa que dividir os dois por 15. Isso aqui vai dar 6. Logo, x é igual a 5 vezes 6, que dá 30. Ou seja, 30 dias seria o tempo que levaria para construir o sobrado com 15 homens trabalhando. Você viu? A gente agora já sabe como usar a regra de 3 e não tem nenhum mistério. São simplesmente razões equivalentes. Só que eu, às vezes, preciso inverter uma delas quando eu tiver inversamente proporcionais. Fica ligado nisso e sempre faça a perguntinha, ok? Não deixa de fazer os exercícios que eu estou deixando para você. Se tiver alguma dúvida, você coloca no comentário que a gente tira o mais breve possível. Fechou? Um grande abraço, meu querido. Bons estudos, hein?